O diabo também é crente. Quem nunca ouviu essa expressão? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram a expressão de que o diabo é crente, o diabo também é crente. Eu vim fazer uma análise aqui sobre isso, porque eu vejo que tem algumas coisas erradas quando alguém afirma isso. A primeira análise é: por que o diabo seria crente? Crente é aquele que acredita sem ver, sem ter tido testado, sem ter... realmente sem acreditar, sem ver, sem ter uma comprovação. Não é? Esse é o crente. Né? E já o diabo não. O diabo, segundo a Bíblia, o diabo era um anjo, né, que conviveu no céu durante um bom tempo. Então ele esteve na presença do suposto Deus. Né? O diabo, ele viu a Deus, ele já esteve frente a frente com Deus. Então ele não tem dúvida da existência desse Deus. Então eu acredito que seja errado dizer que esse Deus, que o diabo é crente no sentido dele crer na existência deste ser, né? Como a maioria dos crentes, como todos, como todos os religiosos aqui, eles são crentes nesse sentido, porque eles nunca viram, né? Eles nunca tiveram diante desse Deus que eles falam o tempo todo. Então realmente é certo dizer que essas pessoas são crentes. Mas o diabo não. Né? O diabo, esse anjo, não tem condições de dizer que ele é crente porque ele já viu a Deus, né? Ele conhece a Deus, já esteve diante da presença desse Deus. A outra proposição seria de que ele é crente porque se comporta como crente. Mas será que o diabo se comporta como crente? Falando apenas da coisa boa, né, que é a Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, né, de não roubar, não matar, não mentir. Né? Será que o diabo ele é crente nesse sentido? É nesse sentido que o crente quer dizer que ele também é crente? Porque na teoria, né, como eles mesmos falam, né, o diabo é o pai da mentira, o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Então ele não pode ser crente nesse sentido, né? Se ele está fazendo tudo isso, né, tudo isso que acontece no mundo, essas maldades, toda essa violência que a gente vê no mundo, é culpa dele, desse diabo, como os crentes afirmam, né? Que tudo isso que acontece no mundo é culpa do diabo, que está enganando, matando, roubando. Então ele não pode ser crente nesse sentido. Ele não faz, ele não segue aquilo, os bons ensinamentos que a Bíblia diz, né? Que é a palavra desse Deus. Né? Então só nos resta refletir sobre a última proposição, né? Eu vejo, que seria no sentido de frequentar a igreja. O crente é aquele que frequenta a igreja, frequenta o templo frequentemente, né? Vai à igreja para orar, para falar com Deus, para louvar, né? Então, resta-nos refletir nesse sentido, né? De que o diabo seria crente, e aí seria isso que eles queriam dizer quando dizem que o diabo também é crente. Aí eu concordo. Aí eu já concordo, porque basta a gente ligar a televisão, nesses programas televisivos, né, de religiosos, que o diabo sempre está presente, né? Principalmente quando são os programas da Igreja Universal, né? Ele nunca perde uma sessão religiosa, ele nunca perde um culto. Igrejas pentecostais, ele está sempre se manifestando, né? Sempre tem alguém que manifesta ele, né? Então, isso dá a entender de que realmente ele é um assíduo frequentador dos templos, né? Ele não perde um culto, parece que ele é o primeiro a chegar e senta na primeira fila, né? Então, nesse sentido, o diabo ele realmente é crente. Como a maioria dos crentes que a gente conhece.
não sei se exagerei em dizer a maioria, mas com boa parte dos crentes que a gente conhece, pelo menos que eu conheço, né? Que realmente só são crentes por frequentarem a igreja, por esquentarem bancos de igreja, né? Participam de todos os cultos, vão à igreja todos os domingos, fazem escola dominical, participam de coral, de atividades na igreja, são frequentadores assíduos mesmo das atividades da igreja. Mas quando saem da igreja, se comportam como verdadeiros diabos, né? Quem nunca ouviu aí a história de um crente que bate na mulher, que maltrata os filhos, que persegue pessoas no trabalho, que infernizam a vida de vizinhos com som alto, ou com intrigas, com disse-me-disse, que persegue as pessoas querendo o tempo todo que elas aceitem a tal palavra de Deus, perseguem até os próprios companheiros de igreja, os próprios irmãos de igreja. Eu conheço gente assim. E quando chegam ao extremo, né, até traem a mulher, mulher que trai homem também, né? E são crentes que frequentam as igrejas, né? A gente vê tantos escândalos aí de pastores, né, adulterando. De vez em quando nós conseguimos ver na internet, quando algum ou outro registra, né, e expõe para o público, né? Esses são crentes, né? São crentes de igreja, como o diabo é, frequentadores de igreja. Então eu acredito que este é o único sentido que se dizer que o diabo também é crente, por apenas frequentar a igreja. Um abraço a todos.